Olá, galerinha! Tudo bem? Eu estava corrigindo alguns trabalhos e eu observei que tem um tema central em história que permeia o sexto, sétimo, oitavo, nono e que está aí um pouco fraca, aí que eu observei que algumas respostas não vieram aí bem desenvolvidas e por isso então eu vou trazer algumas reflexões sobre o tema da cidadania. O problema da cidadania se inicia, então, com um conflito, com uma dialética entre indivíduo e sociedade. Então, como é que isso ocorre? O indivíduo somos nós, pessoas individuais, e a sociedade são os outros. Quando nós ainda somos criancinhas, ainda lá no colo da mamãe, do papai, do tio, da tia, da pessoa que cuida de nós choramos. Choramos por quase tudo. Choramos porque queremos fazer cocô, choramos porque queremos dormir, choramos porque queremos comer, e etc, etc, etc. Na medida em que nós crescemos e começamos a conviver com esse primeiro núcleo social que é a nossa família, nós começamos a ser reprimidos. Isso é natural, normal. As pessoas dizem, olha, você não pode fazer isso. Não, agora na hora de chorar, pare de espernear. Se você se comportar, você vai ganhar. Se você não se comportar, e assim por diante. Então, gradualmente, essa relação entre indivíduo e sociedade vai se transformando numa relação de direitos e deveres. Então, todos nós temos direito à alimentação, a carinho, a afeto, né? Então, nosso pai e nossa mãe oferecem todas essas coisas para nós, mas também tem os nossos deveres, né? Então, a gente tem que lavar uma louça, a gente tem que arrumar a nossa cama. Daí, na medida em que a gente fica um pouco maior, a gente vai para a escola, e lá na escola a gente descobre que a gente tem direito de aprender, mas também tem o dever de se comportar, de respeitar a fala dos colegas, de fazer as tarefas, fazer as atividades que são pedidas. Então, cria-se uma relação de direitos e deveres. E na medida em que nós avançamos e vamos ficando mais velhos, o nosso ciclo social aumenta. Então, nós deixamos de ter apenas a família, passamos a conviver com a escola, com a religião, e depois disso nós também passamos a viver no mundo político, na polis. Nós passamos a viver aí, então, na cidade, passamos a viver aí como membros de um Estado, né? E aí, então, entra a condição do cidadão, onde o cidadão, ele possui os seus direitos e deveres incluídos dentro do Estado. Então, o que é o Estado? Só relembrando aqui. O Estado é aquela instituição que, dirigida por um governo soberano, reivindica para si o monopólio do uso legítimo da força em um determinado território, submetendo as pessoas que nele vivem às suas leis. Isto é, o Estado é quem regula quais são os direitos e quais são os deveres de todas as pessoas que vivem dentro do seu território. Então, o cidadão é apenas aquela pessoa que tem os seus direitos e os seus deveres garantidos pelo Estado. Por isso, entra a questão de quem é cidadão e quem não é cidadão. E note que o que separa o ser cidadão do não ser cidadão é a representatividade em relação ao Estado. Então, no mundo antigo, algumas pessoas eram cidadãos e outras pessoas não eram cidadãos. Pegar o exemplo aí que nós estamos trabalhando agora aí sobre a Roma, né? Então, no início da monarquia, apenas os patrícios eram cidadãos. Os plebeus, os clientes, os escravos, as mulheres, o estrangeiro não eram cidadãos. Por quê?
Porque essas pessoas não tinham sua representatividade dentro do Estado. Isto é, não participavam da cúria, não participavam do Senado, não participavam da vida política. Então, o cidadão, a pessoa ela só tem os seus direitos e os seus deveres representados dentro de um Estado quando ela passa a participar da vida política desse Estado. Por isso que esse assunto é tão importante em história e perpassa todos os nossos anos de estudo praticamente. No 6º ano, nós vemos aí a questão dos espartanos, dos eupátridas em Atenas, os espartanos em Esparta, que eram os únicos cidadãos, os metecos não eram cidadãos, os ilotas não eram cidadãos. No 7º ano, nós vemos aí a questão da nobreza, a questão da burguesia que passa a ser cidadão apenas na cidade, a questão dos servos que não eram cidadãos, as mulheres que vão continuar na situação de não cidadania até os nossos conteúdos aí que nós estudamos aí, até 1930, mais ou menos, quando elas começam a adquirir o direito de voto, quando começam a adquirir a sua representatividade. Então, existem camadas sociais, aí a gente pega, por exemplo, lá no 8º ano, quando a gente estuda, e 9º ano também, quando a gente estuda a questão da abolição da escravatura no Brasil, né? Então, existem uma série de camadas sociais que são excluídas da condição de cidadania. Então, cidadão é aquele que tem os seus direitos e deveres garantidos pelo Estado. E só se conquista essa garantia por meio, então, da representatividade dentro do Estado, a partir, então, da participação na vida política do Estado. Quando a pessoa não tem essa participação, quando ela é excluída desse direito, ela é um não cidadão. Beleza, galerinha? Até mais!